Salve, salve nação, muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 7 de abril de 2026, canal Leandrão Fla chegando aí com notícias do Fla com Leandrão Fla. É isso mesmo. Todos os dias, nesse horário, às 9 horas da manhã, você tem aí as notícias rapidinhas do Mengão para você ficar informado aí sobre tudo que acontece sobre o mais querido do Brasil. Beleza, pessoal? Antes da gente ir para as notícias, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos, né? Passe o nosso vídeo aí para um amigo, para uma amiga flamenguista, para vir somar no canal Leandrão Fla. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa a sua interação. É importante aí para o crescimento do canal e também compartilhe os nossos vídeos e assine aí o sininho nojento da notificação. Assine não, ative. Fez a inscrição, ativa o sininho lá nojento da notificação para que quando a gente subir os nossos vídeos, você possa ser informado e vir aqui com a gente, né, para ficar inteirado sobre o Flamengo, interagir, colocar a sua opinião, que é sempre muito importante aqui para o canal, beleza, pessoal? É isso aí. Prepare o seu café, a sua pipoca, ou se você tiver de folga, aquele danoninho gelado e vem comigo. Vamos aí para as notícias do Mengão nessa terça-feira, 7 de abril de 2026. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Bom, começar falando, né, sobre. Deixa eu só colocar aqui primeiro na barra de rolagem, né, para você que está chegando hoje, né, e ainda não conhece o canal Leandrão Fla, tá aí a barra de rolagem com as informações do canal do Leandrão para você. É isso mesmo. Bom, vamos começar falando, né, pessoal, sobre o Flamengo fez a divulgação aí, né, dos jogadores relacionados, ou seja, convocados que estarão aí inscritos na Taça Libertadores da América. O Flamengo que inicia, né, nesse dia 8, na quarta-feira, inicia lá no estádio Inca Garcilaso de la Veja, né, lá no Peru. A gente inicia a nossa caminhada na Taça Libertadores, enfrentando aí o Cusco Futebol Clube, lá no Peru, né, com uma altitude aí de 3.400 metros, né, o Flamengo vai, então, fazer a sua primeira partida na Libertadores lá no Peru, e os relacionados aí no Clube de Regatas do Flamengo, a gente vai trazer para você, tá aí na tela, pessoal, são 50 jogadores relacionados aí, né, os goleiros, o Rossi, Endrel, Diogo Alves, Leonanete e Werneck, né, os laterais, Guilherme Varela, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Alexandro, Daniel Sales, Gustavo Ramírez, Gustavo, Gabriel Amanzio, atacantes, Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Plata, Bruno Henrique, Josmar, Wallace Ian, Joshua, Camargo, Douglas Teles, Jefferson, Ryan Roberto, zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira, da Mata, Vitão, Munhoz, João Vitor, Johnny e Daniel Silva. Meio-campistas, Eric Pulgar, Saul, De Arrascaeta, Carrascal, Dela Cruz, Luiz Paquetá, Jorginho, Guilherme, Sayago, Everton Araújo, Pablo Lúcio, Alan Santos, Caio Nóbrega, Luiz Vieira e Luiz Felipe. Esses são aí os jogadores, né, relacionados aí, né, são 50 jogadores relacionados aí para a Taça Libertadores da América 2026, beleza, pessoal? Lembrando, então, o Flamengo, no próximo dia 8, na quarta-feira, às 21h30, no Peru, né, lá no estádio Inca Garcilaso de la Veja, no Peru. O Flamengo tem aí a sua primeira partida, enfrentando aí o Cusco Futebol Clube, no Peru, numa altitude aí de 3.400 metros de altitude, né, pessoal? Torcer para o Flamengo fazer uma boa partida, lógico que a gente busca vitória, mas se vier com empate de lá, já está de bom tamanho, pessoal, levando em consideração a altitude e principalmente os desfalques, pessoal. A semana não começou bem,
né, a gente tem aí notícias de desfalques aí no time do Flamengo, jogadores importantes que, inclusive, não jogarão essa primeira partida aí da Taça Libertadores da América. A gente recebeu, né, ontem, por exemplo, no período da tarde, o boletim de imprensa do Clube de Regatas do Flamengo. A gente recebe, né, diariamente as informações do Fla Imprensa, e o Flamengo divulgou que o Jorginho, após deixar a partida de domingo, né, contra o Santos, com dores na panturrilha esquerda, o Meia realizou, pessoal, exame de ressonância magnética nessa segunda-feira, né, e o resultado confirmou aí lesão muscular na região. O jogador, então, já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo e está fora aí da partida contra o Cusco lá no Peru. Beleza, pessoal? Outro jogador que está aí de fora, né, não joga a Taça Libertadores e nem final de semana o Campeonato Brasileiro, é o Pulgar, nosso pitbull ali no meio-campo, né? O Pulgar fora e desfalca o Flamengo aí na Taça Libertadores também, ligando o alerta, né, pessoal? Afinal de contas, são jogadores extremamente importantes e o Flamengo não contava com essas baixas, né? O volante está fora aí da estreia da Libertadores e também do Clássico no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que no final de semana a gente enfrenta o Fluminense que está com 20 pontos, a gente tem 17, está em quarto lugar, o Fluminense acho que está em terceiro, então, ou seja, peça importante, né, de fora aí do Clássico também, no final de semana, o nosso querido Pulgar, que teve lesão no ombro, né, pessoal, e vai desfocar o Flamengo por cerca de 2 semanas. Com isso, está fora do jogo contra o Cusco, né, pela Libertadores, e também não enfrenta aí o Fluminense, conforme falei para vocês. Baixa é importante em uma semana decisiva, e agora o time vai ter que se ajustar sem um dos pilares ali do meio de campo, né, pessoal? E aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga flamenguista, quem você colocaria no lugar, né? Eu acho que Everton Araújo vai para o jogo, menino novo, pulmão novo, né? Jogar na altitude não é fácil, né? Ele que tem uma característica de mais destruir jogadas, né? Acho que o Everton Araújo tem que ir para o jogo e aí vamos ver o Jardim, quem mais coloca ali no meio ali para auxiliar o Everton Araújo, né? A gente vai estar acompanhando, mas eu queria ouvir a sua opinião. Deixa aí para a gente nos comentários quem você colocaria no lugar de Eric Pulgar e Jorginho, beleza, pessoal? Bom, um outro desfalque também para o Flamengo aí nessa Taça Libertadores será o lateral esquerdo, Alexandro, né? Alexandro continua aí fora do Flamengo na próxima quarta-feira, então, na estreia da Libertadores. Ele não estará, né, presente. O jogador aí se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa direita e não terá condições de jogo, pessoal. Ou seja, quem vai para o jogo é o Ayrton Lucas, né? Então, assim, boa sorte ao Ayrton Lucas, ele que não vem num bom momento no Flamengo, muita interrogação, muito questionamento, né? O pessoal não está assim de boas pazes com o Ayrton Lucas, mas a verdade, pessoal, é que a gente tem que torcer para o Ayrton Lucas fazer uma boa partida, porque nós não temos opção. Então, que ele faça uma boa partida, possa corresponder junto com todo o elenco e a gente trazer um resultado positivo lá do Peru. Beleza, pessoal? Então tá aí, são 3 desfalques, né? Muito complicado aí para o Flamengo. Alexandre na lateral esquerda, o Pulgar, né, no meio, né, o volante, e também o Jorginho. São esses 3 desfalques aí para o Mengão, beleza, pessoal? E aí, uma outra notícia que a gente vai trazer aqui para vocês é sobre deixa eu só puxar aqui, pessoal, que eu acabei me esquecendo aqui de puxar para vocês a notícia. Eu vou ler aqui pelo celular mesmo, pessoal, de primeira mão aqui, né? A tia Leila, né, que acabou atacando aí o Flamengo, né, pessoal? A tia Leila, né, acabou dando entrevista aí, né, e acabou disparando aí
contra o Flamengo, né, pessoal? Ela diz o seguinte, né? Abre aspas, né? A Leila, Flamengo, Leila alfineta o Flamengo, né? E dispara aí Real Madrid da Shopee. É isso mesmo. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né, deu uma indireta forte aí ao Flamengo, né, durante o evento aí na CBF. Sem citar nomes diretamente, a dirigente criticou clubes que, segundo ela, se colocam acima dos demais, né? Eu posso falar do Palmeiras, abre aspas, né? Palavras aí da Leila. Eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre valoriza a competição. O Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas. Tem outros clubes aí que se acham o Real Madrid, que podem até ser o Real Madrid da Shopee, mas para chegar lá precisa botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém. Ou seja, para mim é uma baita de uma dor de cotovelo, né? Eu acho que ela está vendo, né, o Flamengo que está crescendo cada vez mais, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, né? De novo, é o Flamengo que vai brigar com o Palmeiras pelos títulos aí da temporada 2026, né? E eu acho que ela está ainda amargosa, né, com os títulos que ela perdeu aí para o Flamengo, que foi o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores no ano de 2025. Ponto negativo disso tudo, né, pessoal? A gente está vendo ao mesmo tempo a Leila Pereira, agora o presidente do Vasco, o Pedrinho também falando do BAP, né? Aquela situação lá o ano passado que a Crefisa emprestou um dinheiro para o Vasco e o Pedrinho não gostou da fala do BAP, né? Tá indo contra o BAP, enfim, um ambiente não muito legal que acaba aí prejudicando aí a relação desses clubes aí, tendo em vista que eles estão aí, né? Os clubes estão negociando aí a Libra, né? Que parece que está caminhando para que tudo ocorra bem, mas por outro lado, esses clubes, né? Com essas indiferença, com essas arestas aí com o Flamengo, de repente acaba dificultando aí que possa chegar aí num denominador comum que possa ser positivo para todos, né? Ou seja, no final das contas, o Flamengo contra tudo e contra todos, né, pessoal? É complicado demais, né? Mas eu vou confessar para vocês, é bom demais ser Flamengo, é bom demais ver que o Flamengo incomoda em todos os sentidos, né, pessoal? Então tá aí, essas foram aí as notícias, né, dessa terça-feira, 7 de abril de 2026. Pedi para você comentar aqui, né? Comenta aí o que você achou da Leila atacar o Flamengo, o que você achou desses desfalques, né, se vai fazer realmente falta para o Flamengo, que vai subir 3.400 metros para atuar aí contra os Cuscos, né, Futebol Clube, lá no Peru. Não teremos Alexandro, não teremos Jorginho e não teremos Pulgar, né, pessoal? Então comenta aí, é importante o seu comentário, deixa aí a sua sugestão, né? Quem que entra no lugar desses desfalques, comenta aí o que você achou dessa posição aí da presidente do Palmeiras e compartilha o nosso vídeo. Copie o link desse vídeo, passe aí para um amigo, para uma amiga flamenguista e traga ele para cá para somar com o canal Leandrão Flá. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as notícias dessa terça-feira, 7 de abril de 2026. A gente promete voltar aqui com mais notícia para vocês amanhã, às 9 horas da manhã, com notícias do Fla, com Leandrão Fla, ou de forma extraordinária, caso alguma notícia de primeira mão a gente receba, a gente traz aqui para você. É só ficar ligadinho aqui no canal Leandrão Fla, está inscrito, ativa o sininho da notificação para você não ficar de fora, beleza, pessoal? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, até a próxima. Valeu!